Você, meu caro amigo e amiga que está me assistindo, que bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para você. Olha aí, hoje vamos fazer o quê? Correção da prova TRT2 de Direito Processual do Trabalho, matéria. Direito Processual do Trabalho, tá aqui, professor, analista judiciário, avaliador, vamos lá. Primeira questãozinha, caramba, questão aqui, sarada, hein? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar exatamente sobre uma questão clássica que vai falar sobre processo do trabalho. Então vem comigo, que é importante que você saiba. Vamos ler esse trem aqui. Caio sofreu acidente de trabalho em 2013. Razão pela qual ajuizou uma ação de indenização por danos morais e patrimoniais contra a sua empregadora perante a justiça comum. A princípio isso está certo, porque é antes da emenda constitucional 45 de 2004. Que possuía competência para processar e julgar a ação na época. Ocorre com a emenda constitucional 45, tá certo, gente? Tá aqui a 2004. A referendação foi enviada para o Registro do Trabalho, ainda na fase de instrução probatória. Com o laudo médico pericial que concluiu que Caio sofreu sequelas graves que o tornaram incapaz para a mesma função que exercia. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que isso foi uma discussão, gente, para mais de metro na época, porque a justiça comum não queria mais as ações. E a partir da emenda 45 de 2004 mandou isso para a Justiça do Trabalho, tá bom? A alternativa correta aqui, deixa eu começar pela correta, que eu sei que você sabe, e depois nós vamos para as incorretas, tá? É a alternativa, deixa eu ficar aqui no cantinho, desce, ótimo, E. A ação deve permanecer no juiz do trabalho, que passou a ser competente para processar e julgar as ações de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, mesmo não havendo sido proferido sentença de mérito em primeiro grau. Está corretíssimo isso, gente. Qualquer relação de trabalho, súmula 392 e artigo 114 da Constituição é a base para essa questão. Porque a D está errada. Vamos lá? Vem comigo. A ação deve permanecer no juiz do trabalho, mas o laudo médico deve ser nomeado por um lado. Não precisa ser feito outro laudo médico. Já foi feito o laudo médico na época, a prova já foi devidamente feita. Então não é a D. Vamos ver a. A ação deve ser devolvida para a justiça comum. Que isso? Que criatividade do examinador. Você acha que vai sair da trabalhista e vai, obviamente, para a civil? Tá louco? Tá bom? E a ação deve ser devolvida para o juiz comum, errar de novo. E a ação deve ser devolvida para o juiz comum, errar de novo. Só por esse motivo, você já excluiu a B e C. Matou. E quando nós vamos para D, nós temos a consciência de que não precisa fazer um novo laudo médico. Necessariamente, continuando na Justiça do Trabalho. A alternativa E é a competente aqui. Que legal, bela questão, viu, gente? Questão realmente atual. Vamos falar da questão agora da Silvana. Vamos lá, Silvana, o que ela fez aqui? Vamos lá. Silvana deixou de comparecer à audiência. Quer dizer, quem é a Silvana? Preciso saber primeiro, né? Em reclamação movida contra o seu... Então ela é empregada. Bom, se ela é empregada, com certeza ela faltou na audiência. Ocorre o que aqui, meus caros? Via de regra, arquivamento e pagamento das custas. Ela tem 15 dias para comprovar. Mas vamos ver o desenrolar da história. Razão pela qual o processo foi arquivado. Ela propôs uma nova reclamação. Ela pode fazer isso imediatamente. Não tem problema com os idênticos termos. Entendendo por erro da Secretaria da Vara, que indicou o endereço incorreto, a empresa não foi localizada. Entendendo o juiz que deveria extinguir a ação sem resolução de mérito. Imediatamente, Silvana ajuizou a ação pela terceira vez. Tá certo, senhores? Bom, via de regra, entre o primeiro ajuizamento, que isso é bom, hein? Entre o primeiro ajuizamento e o arquivamento e o segundo ajuizamento não há prazo. Então, entre o primeiro e o segundo não há prazo. Entre o segundo e o terceiro ajuizamento tem que esperar um prazo de 6 meses. Mas olha na questão que o erro aqui não foi da Silvana, empregada, foi da secretaria e extinguiu o processo. Então, diante deste fato, ela não tem que esperar 6 meses, porque o erro não foi dela. Vamos ver a questão certa. Vamos lá. Silvana deve aguardar um prazo de 6 meses. Não tem que aguardar prazo de 6 meses, coisa nenhuma. O erro não foi dela. Tá bom? B. Silvana possui direito de propor reclamação trabalhista, não tendo que aguardar 6 meses. Até aqui está certo. Para sua propositura, uma vez que não deu causa ao segundo arquivamento. Perfeito, é a B. Artigo 840, que fala sobre reclamação trabalhista e seguintes. Tá certo a B. Vamos ver a C. O que está certo, o que está errado na C?
Tendo em vista que não foi Silvana que deu causa ao segundo arquivamento, mas que deve ser observado o prazo de 6 meses. Não, não deve ser observado o prazo de 6 meses, tá? Próxima questãozinha. Silvana deverá desistir da ação para evitar... Não, não tem que desistir da ação coisa nenhuma, tá certo? Longe disso, ela tem que continuar com a ação dela. E ela deve renunciar à ação? Também não. Então ela não precisa respeitar o prazo de 6 meses. Ou seja, porque o erro não foi da Silvana. Alternativa correta mesmo aqui, gente. Alternativa B de bola. Porque ela não deu causa ao referido arquivamento. Muito bom. Segue o jogo, professor. Vamos lá. Mais uma questão de processo do trabalho. Adoro, amo essa matéria. Reclamação trabalhista, artigo 840, movida por José contra a empresa X. O juiz deu sentença, artigo 851. Procedente em parte, de vez em quando cabe RO ou recurso adesivo. Vamos lá. Mas condenou tanto o reclamante quanto a reclamada por litigância de má-fé. Beleza. De 1% a 10%. O reclamante por ter alterado a verdade dos fatos. Realmente mentiu, condena mesmo, meu filho. Tá certo? 791A. Seguintes. E a reclamada por provocar incidente manifestamente infundado. Os dois aí têm culpa no cartório. Nesse caso narrado, é correto afirmar que, ou seja, os dois podem ser condenados, que sem problema nenhum, tá certo? Sem problema nenhum. E de 1 a 10%, cada um na sua responsabilidade. Vamos ver qual é a correta aqui. É possível a condenação tanto do reclamante quanto da reclamada por litigância de má-fé, sendo que o juiz condena cada um a sua proporção. Gente, 791A, claro que sim. Anotemos aí. A A está corretíssima. Vamos ver a B, porque está errado? Não é possível a condenação do reclamante. Imagina, lógico que ele pisou a bola aqui, pô, cometeu o ato errado. Outra, a litigância de má-fé, a C, só atinge as partes do processo. Como terou a verdade dos fatos, também tem sido... Gente, a litigância de má-fé não atinge somente as partes, mas a todos os envolvidos no processo. Tá certo? A C errado por isso. A D está errado por quê? De 1... Opa, perdão. Aqui, cadê? Volta. Aqui. É de 1 a 10% aqui, ó. De 1 a 10 e não 20. Aqui está errado. E aí? O juiz não poderia ter condenado a reclamada por litigância de má-fé. Lógico que pode, meu filho. Não, lógico. Incidente manifestamente infundado, claro, é um recurso que não tem absolutamente nada a ver com a história. Questãozinha fácil essa, falamos bastante em sala de aula, pessoal. Realmente, essa deu para matar de forma rápida mesmo. Tudo bem? Ótimo, então ficou a correta. Vamos ver aqui a próxima questãozinha, o que ela fala. É uma questão do Mário. Vamos lá, Mário, o que o Mário aprontou aqui. Mário teve sua conta corrente bloqueada por ordem do juiz da 91ª Vara de São Paulo. Ocasião que instaurou um incidente de desconsideração incidente de desconsideração de pessoa jurídica. Artigo 855B, se for fase cognitiva não cabe recurso, se for na execução cabe agravo de petição independentemente de recurso, e se for no tribunal, originariamente caberá agravo interno, não é? Suspende o processo, muito bem, e não impede o uso de cautelar. É isso que eu tenho que lembrar de desconsideração de pessoa jurídica. Vamos ver o que pegou aqui. Instaurou esse de desconsideração de pessoa jurídica para provar que não era mais sócio da empresa, havia mais 10 anos, requerendo sua exclusão da lide. O juiz de trabalho indeferiu o incidente na fase de execução e que encontrava o processo. Foram esgotados todos os meios de satisfação e dos atuais sócios. Gente, da decisão da execução, o artigo é 897, a linha A. Caberá agravo de petição. Falou em execução, gente, não tem nem que pensar. Decisão de execução é agravo de petição. Questão dada também, hein? Essa, gente, na boa, hein? Processo estava muito fácil aqui, tá bom? Alternativa D. Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma questãozinha para nós aqui. Vamos lá. Senhora Ivone, o que fez aqui a senhora Ivone? A senhora Ivone foi acionada pela Justiça do Trabalho por sua ex-empregada doméstica. Doméstica tem observação aí, tá certo? Lei Complementar 123 de 2006, maravilha. Doméstica aí, a parte vai pagar metade do depósito recursal, vamos embora. Bom, segunda situação. A massa falida de frigorífico Carne Sol responde 10 reclamações. A loja Móveis Tudo Azul está em recuperação judicial
e possui uma única reclamação trabalhista em andamento. E por fim, a Organização para o Bem de Menores Carentes, considerada sociedade filantrópica, foi acionada por uma ex-secretária Beth. Muito bem. Nesse caso, de sentenças procedentes contra todas as reclamadas, para que possam ingressar com RO, devem efetuar... Oh, gente, fácil demais, hein? Pessoal, doméstica, falência, recuperação judicial. Cara, como falamos isso em aula, hein? Olha que questão interessante. Entidade filantrópica. O RO será pago sempre pela metade. Lembra que eu comentei na sala de aula com você? Depósito recursal, excludentes, quem paga metade, quem não paga, falência, recuperação judicial. Matou? Dá uma olhadinha depois ali, gente, na súmula número 86, tá certo? E fale também da súmula 128, que fala de depósito recursal. É a alternativa C de casa. Ótimo! Agora vamos falar sobre o que, meu caro? Próxima e última questão, vamos lá. Na situação hipotética, olha só. Na situação hipotética, em que Fausto era ajudante de limpeza da empresa Bolha de Sabão, que prestava serviço à Municipalidade de São Paulo, tendo sido injustificadamente dispensado, ingressou como RT, contra ambas, pleiteando o pagamento das horas extras e reflexos das demais verbas salariais rescisórias, sendo seu processo eletrônico. Até aí, segue o jogo. A sentença foi julgada parcialmente procedente, devido apenas do pagamento de hora extra, e condenando a municipalidade de forma subsidiária. A municipalidade faz parte da administração pública, ela vai ter prazo especial. Sabendo-se que a disponibilização da informação da sentença dos advogados ocorreu no Diário Oficial, dia 5/3, uma quinta-feira, e pretendendo todas as partes ingressarem com RO, o último dia para a interposição, considerando que não houve feriado. Gente, todas as questões falam quinta-feira, não é? Então, se é disponibilizado na quinta, é considerado publicado na sexta, dia 6. 7, 8, começa o prazo dia 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, a alternativa correta aqui para nós, deixa eu só colocar aqui, que eu acabei clicando sem querer um trem aqui. Pera lá, aparece aqui, meu filho. Aqui, isso. Agora sim apareceu. Boa. Gente, a alternativa correta para nós aqui é dia de alternativa E. Por quê? Parece ser bom. Alternativa E. Por quê? Dia 18 para o reclamante, conforme o prazo que eu contei para você. E para a reclamada é dia 30, porque considera-se o prazo contado em dobro, porque não existe mais prazo em quádruplo, mas existe prazo em dobro para a nossa querida reclamada, que é a municipalidade. Bela questão, hein? Tá certo, senhores? Belíssima questão. E para fechar, gente, eu vou direto a uma questão aqui, que fala sobre Instrução Normativa número 38. Vamos lá a ela? Segundo a Instrução Normativa 38, a segunda questão que cai nesse sentido, né, na prova TRT2, instaurado o inquérito incidente de julgamento de recursos de revistas repetitivos, os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano, e não 2, como já estava em outras questões. Contado da publicação da decisão de sua afetação. Nessa hipótese, não pode ocorrer julgamento dentro desse prazo. Os que cessam automaticamente em todo o território nacional, a afetação e a suspensão. Gente, toda vez que houver um recurso repetitivo, suspende os demais processos até o julgamento do TST. Fechou, está expresso na Instrução Normativa número 38. Fechamos mais essa questão. Muito boa essa prova. Obrigado a todos. Tchau.